Olá, turma! Tudo bem? Turma, nossa disciplina é a disciplina de robótica e manufatura flexível e nessa aula de hoje eu vou fazer uma apresentação minha e vou apresentar também as bases tecnológicas e os critérios de avaliação para o curso. Bem, meu nome é Alex de Sá Martins, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Facens, me formei em 2013. Fiz um curso de formação pedagógica pelo próprio Santo Paulo Souza em 2016 e no final de 2017 concluí pós-graduação em stricto sensu em sistemas de energia, que era basicamente um foco de geração distribuída, né? Então fiz um projeto de um conversor que integrava um string de painéis solares com a rede elétrica, né? Esse era o foco do meu trabalho e essa é a minha especialização. Agora falando sobre os objetivos efetivos aí da aula de hoje, inicialmente eu vou fazer uma apresentação das bases tecnológicas, conhecida aí como o conteúdo a ser estudado, né, da disciplina de RMF. Vou falar também um pouco sobre os critérios de avaliação que eu vou utilizar pelo Teams, né, pela plataforma MS Teams. E os critérios de avaliação de aulas presenciais, caso ocorram, né? A gente não tem essa confirmação ainda, mas havendo aulas práticas, elas serão contabilizadas para nota também. Então, falando aí sobre o conteúdo, né? Inicialmente nós vamos estudar a composição de braços mecânicos, tá? Então, num braço mecânico, um manipulador robótico, nós temos motores, servomotores e motor de passo, né? Vamos ver características aí próprias de cada um dos elementos, né? Depois, parte de sensores, encoders, juntas e elos, tá? Então, como que a gente vai definir cada uma das partes de um manipulador robótico, né? Nós temos a parte que é relacionada ao acionamento, né? Os motores e os encoders. Temos a parte ali de movimentação, são os elos e juntas, né? Essa parte aqui é parte mecânica, essa parte é parte eletrônica, elétrica, né? Então, a mecatrônica está muito dentro desse nicho aqui de aplicação, tá? Tipos de juntas, nós vamos estudar, existem alguns tipos. A primeira é linear, de rotação, de torção, revolvente e esférica. Tá? Então, para cada tipo de aplicação prática no setor industrial, nós temos um determinado tipo de junta que deve ser aplicado. Volume de trabalho, a gente vai falar também com relação aos manipuladores, a capacidade de trabalho, porque se vocês imaginarem o próprio braço, né, o braço ele pode ir para frente, para trás, só que nós temos o ombro, né, que limita um pouco o movimento. Então o robô também ele tem essas limitações, né? O manipulador ele é baseado em termos de ergonomia justamente na nossa capacidade de movimentação, tá? Então, volume de trabalho tem muito a ver com isso. Tipos de garra, existem vários tipos, né? Garra de 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Garra ali de tipo ventosa, né? A gente vai estudar os tipos. Ângulos de rotação para o punho, né? Que está relacionado diretamente à garra. Então, nós temos o raw, o pitch e o roll. Iremos ver cada um deles. Aplicações de órgãos terminais, então não necessariamente a gente vai ter uma garra, eu posso ter, por exemplo, um spray, eu posso ter uma ferramenta de solda, eu posso ter qualquer outro elemento que vai exercer uma função prática, né, de desenvolvimento industrial dentro de um determinado processo produtivo. Continuando,
Temos aí as configurações existentes para braços mecânicos, bem como as suas características, né? Então existem determinadas configurações para certas aplicações. A gente tem que saber diferenciar, né? Se eu estou num processo X ou no processo Y, eu devo selecionar uma configuração adequada para cada um deles, né? Não é, pega um braço robótico aí. Não, tem toda uma definição. E a programação, né, dos manipuladores, a programação, ela está relacionada a dois aspectos. Temos aí o teaching box, temos aí o ponto a ponto, né? O teaching box é aquela programação interessante, lembra até videogame, né? Acredito que todos aí já tenham em algum momento jogado alguma coisa no videogame. E daí o que acontece? Tem um controle. Nesse controle você faz a movimentação do manipulador segundo os movimentos ali que você faz no controle, tá? Então você ensina o manipulador a fazer aqueles movimentos que você imagina que ele deve fazer para a execução de uma determinada tarefa no processo produtivo, tá? Então, isso é o teaching box. Eu pego o manipulador está aqui, eu faço um comando no controle, ele vai até lá. Outro comando, ele desce. Outro comando, por exemplo, fecha a garra numa peça. Um outro comando, sobe. Depois, para um outro comando, ele vai para o outro lado. Desce, deixa a peça. Tá? Esse é o teaching box. E o ponto a ponto, que é feito por programação. Então, você fala assim, ó, o manipulador está com centro da garra aqui, eu quero que ele vá para lá. Então ele saiu desse ponto, foi para outro ponto, né? Movimentou de um ponto a ponto, né? Por isso até desse nome, point point, né? Então nós temos aí esse tipo de programação que iremos aí abordar no curso também. Vou falar de softwares para simulação da programação de manipulador robótico. Então a gente vai estudar aqui no curso essa parte de programação via software. Vou falar aí sobre variáveis de junta, variáveis cartesianas, cinemática direta. Cinemática está relacionada ao movimento, né? Acredito que todos tenham visto aí essa parte na física, tem até a velocidade, né? O manipulador está aqui, vai para o outro lado, mas a qual velocidade ele faz isso, né? Dependendo até da base onde ele estiver, se ele for muito rápido, ele tomba a base, né? Normalmente é um manipulador pesado, falando do braço industrial, né? Não esses bracinhos que se vê, por exemplo, no YouTube, na internet, né? Ensinando a fazer. Então, um manipulador industrial tem essa questão aqui da cinemática que a gente vai estudar. E tem a cinemática direta e a cinemática reversa, que é por modelos matemáticos, tá? Como temos programação, daí ficou tranquilo, né? Se tem matemática e programação, você programa o modelo matemático que você quer resolver na prática. Então, pode-se trabalhar dessa forma também. Vou falar sobre os critérios de avaliação agora, tá? O Santi Paula Souza, o CPS, que está aqui embaixo, ele estabelece para nós, em aulas presenciais, pelo menos 3 critérios. Tá? Como nós estamos trabalhando pelo Teams, o Santi Paula Souza flexibilizou isso e permitiu a adoção de 2 critérios. Tá? Então, eu trabalho com 2 critérios, sendo um deles participação em aulas, pela própria plataforma, né, o Microsoft Teams, e um segundo, que seria entrega de listas pela plataforma Forms. Então, o Teams e o Forms, ambos são da Microsoft. Quem tem acesso ao e-mail aí institucional, né, vai ter acesso à Microsoft. Então, além do Teams e do Forms, tem ali o e-mail, tem o OneDrive, tem diversas outras ferramentas que são disponíveis ali pela Microsoft. Tem o Office, né? Então, é bem interessante.
Eu trabalho com esses dois instrumentos, né? Até por uma questão de achar mais simplificado, né, na hora de avaliar, e porque acredito que a avaliação teórica, né, nesse momento pelo Teams, acaba sendo meio complicado, né? Enfim, vocês têm aí o acesso à internet, tem todo um aparato específico, né, no local onde vocês estão assistindo as aulas, então não tem muito, na minha visão, como avaliar através de uma prova, né? E o critério presencial, caso haja, daí assim eu coloquei caso haja porque é uma questão mais governamental, né? O governo vai estabelecer se há o retorno ou não. O governo de São Paulo colocou que 35% dos alunos devem estar em sala, né? Independente da fase aí da pandemia, se é fase vermelha, laranja, amarela ou verde. Então nós temos que levar em consideração também esse caso, tá? Em aulas presenciais, temos participação em laboratório e na teoria, tá? Exercícios de teoria e execução aí de programação, no nosso caso, em laboratório. Então, o que se faz é mesclar, né, tudo o que foi passado em termos conceituais nas aulas via Teams com os procedimentos práticos da escola. Então, fazendo essa mescla, surgem aí mais um critério, né? Além dos exercícios, teria as atividades práticas. Ah, professor, mas daí todo mundo vai fazer essas atividades práticas na aula? Todos vão fazer, só que não vai ser todo mundo junto, vai ser num primeiro momento 35% da sala, no segundo momento 35% e no terceiro momento os outros 30%, tá? Então 3 semanas, sendo que na quarta haveria uma outra atividade prática. Quando vai ocorrer o retorno presencial? Não se sabe, né? Então, qual vai ser o período de permanência máxima na escola? Não se sabe também, tá? Então, procedimentos aí de prevenção, uso de máscara, álcool em gel, né? Lavar as mãos ali, né? Se higienizar ali de uma forma que previna o contato com o vírus, né? E a sua propagação, tá certo? Então, como a gente ainda está numa fase denominada de segunda onda, né, da pandemia, estamos ainda numa tendência de crescimento, eu acredito que tem que ter uma restrição grande, né? Não que vá ser feito assim, né? É mais uma visão particular. E não dá para ter muita gente em um laboratório trabalhando junto por uma questão sanitária mesmo, né? Não há essa possibilidade porque não existe nenhum tipo de certeza com relação ao contágio, né? Se de fato todos que estão ali não têm coronavírus, não dá para saber isso, né? Só se fizesse um exame mais específico. Mas vai ser medida a temperatura na entrada, vai ter alguns cuidados num provável retorno presencial, certo? Bom, turma, para essa aula é isso. Eu agradeço aí a atenção de todos inicialmente. Trabalharemos sempre nesse mesmo horário aqui, as primeiras aulas. E podem ir perguntando no chat, manda áudio, foto do caderno, print do slide que não entendeu, tá? As aulas ficam no YouTube disponíveis para vocês acessarem agora no curso, depois também, depois de se formar, eu pretendo deixar disponível para que todos tenham acesso. Porém, as tarefas têm prazo, né? Vocês sabem disso, tem que cumprir os prazos. Então, eu coloco uma aula, disponibilizo uma lista de exercício, pergunta ali durante, né? Durante o período da aula, quais são as dúvidas que você tem ali, ou tira todas as dúvidas para resolver a lista. Se você for resolver a lista de exercícios com dúvida, daí a tendência de errar ali uma questão ou outra é muito maior, tá certo?
Então, tirem as dúvidas, eu estou disponível para ajudá-los aí sempre que precisarem. Beleza? Então, grato a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.